Olá, Oi, boa tarde. Cristiane, tudo bem? Tudo Boa bem, meu noite, amor? Brasil, boa noite, Portugal. Pois é, boa noite já aqui, 6h36. Deixa eu me achar aqui. Tudo bem, pode ficar à vontade. Vocês estão Deixa eu só. conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá cortando um pouquinho a parte da cabeça. Agora tá melhor. Tá, Deixa eu só peraí, vou compartilhar. me endireitar aqui com o meu tripé para Ok, ficar bem bacana. certinho, pode ficar à vontade. O telemóvel é mais pesado que o tripé, ele fica vindo Sem para problema. frente. Então, ok. Deixa eu ver. Meu filho, ajuda a sua mãe que você tava direitinho aqui agora. Não, a tecnologia pra gente acaba sendo um bichinho de sete cabeças também. Pronto. Agora sim. Boa Pronto? tarde, Bélgica. Boa noite, Bélgica, não é? Isso, boa noite, Bélgica. 19h34 aqui. Pois é, uma horita de diferença. Aqui em Portugal são 6h34 e lá no Brasil, 2h34. Exatamente. Cristiane, bom, conta um pouquinho da sua história, essa sua história que bombou É. desde dezembro, né? Dezembro foi novembro do ano passado, mas é primeiro a gente quer saber um pouquinho quem é a Cristiane, onde que a Cristiane morava e o porquê que ela veio para Portugal, até chegar ao ponto do vídeo que bombou. Claro, eu conto sim. Vamos lá. Começando bem do início, meu nome é Cristiane Tuferon, eu sou do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Nova Iguaçu, ao qual o Ih, conheço. apelido Uhul, Nova carinho. Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu, exatamente. Aonde eu coloquei um apelido muito carinhoso que é o meu país, Nova Iguaçu. Né? E lá a minha história começa, nascida, criada, me formei, namorei, constituí família, tudo em Nova Iguaçu. Porém, quando foi pelo meado do ano de 2016, começou dentro de mim uma vontade muito grande de experimentar novas coisas, outros países. Eu não falo nada de inglês, no máximo um I love you, um thank you, e Verbo acabou. to be. Nada, não sei nem por onde começa, verbo to be. E aí, na época, eu estava casada, o meu ex-marido formado na área de informática, engenheiro de software, e eu vi, assim, pelo mundo aonde ele se encaixaria. E na época, como é até hoje, Portugal nessa área é muito aquecida, e comecei todos os trâmites para que viéssemos para Portugal, porque para mim seria mais fácil a língua muito similar, né? Um país co-irmão, como eles chamam. Então Sim. eu me adaptaria muito mais fácil, como foi. Não tive nenhum tipo de dificuldade, tirando o frio, que me castiga bastante, né? E eu comecei esse trâmite de vir para cá em 2016, porém só se concretizou em 2020. Eu só consegui chegar em Portugal em outubro de 2020. E aí, desde então, eu estou morando aqui e trilhando todo um novo caminho. No Brasil, eu sempre trabalhei com moda, publicidade, sempre gostei desse universo digital, sempre gostei de me comunicar. Quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, eu fazia o meu segundo grau na época e era agenciada em agências de modelo. Então eu fazia trabalhos com revista, propaganda, tinha um contrato na Globo, eu era figurante, fazia figuração e figuração de ponta. A vida estava assim mais ou menos toda encaminhada, né? Sim, Porém, exato. todavia, entretanto, como uma boa mulher, eu tinha o sonho de casar, ser mãe, ter filho. Eu achava que a felicidade da mulher era isso, constituir uma família. Que se eu me tornasse muito famosa, mas não tivesse uma família, eu não ia ser completa. E aí fui levando o namoro com toda essa vida de passarela, de moda, de Globo e tudo mais, até que chegou um ponto que o meu ex-marido implicou, que ele é muito reservado. Ele não gostava desse mundo, não entendia. E eu tomei um intimato do meu agente na época, da agência que eu fazia parte. Eu lembro que ele chegou para mim e falou: Tuferon, você vai ter que escolher ou a agência ou esse seu namorado.
Mas eu quero te lembrar que a agência chegou primeiro. Pois é, eu escolhi pelo namorado, e aí Foi logo pela emoção, não pela razão, né? foi por aquele sonho que eu tinha. Escolhi o namorado e aí logo depois nós noivamos, casamos, fiz tudo conforme o figurino, como eu digo. Compramos casa própria, engravidei e só depois de 5 anos deixei vir um segundo neném. Era uma vida totalmente estável. Porém, todavia, entretanto, depois de 1 ano e meio, 2, já morando aqui em Portugal, aconteceu um fato muito sério na nossa vida pessoal ao qual eu não consegui perdoá-lo, eu não consegui liberar o perdão, e todas as vezes que eu olhava para ele, lembrava daquilo que ele tinha feito comigo, me doía demais. Então já estava mexendo com o meu psicológico, com o meu emocional. Eu já estava numa depressão muito forte, pensando em suicídio, tomando remédio controlado, indo para o hospital tomar remédio na veia. Vivia internada, sofrendo uma perseguição muito séria na época. E eu falei assim: eu prefiro sacrificar o meu casamento do que continuar sendo sacrificada do jeito que eu tô. E aí foi quando nós separamos, mas eu ainda morei com ele mais 1 ano no mesmo apartamento, porque eu não tinha para onde ir, né? Casa de mãe, casa de amiga, nada. Até que eu consegui me estruturar financeiramente, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o meu próprio dinheiro para montar a vida que eu tenho hoje e conseguir sair. E aí o divórcio foi assinado no dia 27 de dezembro de 2022, que foi quando eu gravei o vídeo. E eu gravei o vídeo Sim. pra mim, era assim, a Um minha desabafo. dor, um desabafo. Eu tava falando comigo. Eu tava na câmera falando comigo, porque o que me doeu como eu disse no vídeo, não é só a perda de uma instituição familiar, a família que se acaba, mas é a perda de mim mesma. Então, Anos, em né, nenhum de momento. dedicação. Hã? Foram anos de dedicação. Exatamente. Então, assim, em nenhum momento eu reclamei no vídeo da minha vida, em nenhum momento eu reclamei dele. Não, eu falei sobre mim, percebe? Porque quando o casamento acaba, ele sai da forma que ele entrou. Formado, estabilizado, com dinheiro no banco. Do jeitinho que ele entrou, ele saiu. E eu não. Exatamente. Então é essa dor dessa lacuna numa vida, num currículo que fica, porque a empresa não quer saber o que eu estava fazendo nesses 17 anos, né? Cuidar de casa, Exato. mamadeira, fralda não dá diploma para ninguém. Então era Não. sobre essa dor. E aí um dia, e o vídeo ficou muito tempo no meu celular, muito tempo. Até que eu falei assim, vou postar. Porque a dor do divórcio é muito solitária. E é sempre a mulher que sofre mais. Vou postar. E eu não imaginava que ia dar esse boom e que tantas mulheres passam Pelo por essa situação ao mesmo, né? qual eu passei. Exatamente. Eu acredito que foi justamente o motivo do vídeo ter feito sucesso, está fazendo sucesso, está alcançando tantas mulheres, que isso mexe, isso fere nós como mulheres, porque às vezes a gente abre mão de algo que a gente gostaria, por somente abraçar o casamento. E aí a gente vai murchando, né? Vai se É, esquecendo. E pode ser que chegue um tempo que, e aí, cadê? O que eu vivi? Será que eu vivi a vida do outro e eu esqueci de mim? Será que eu fui exatamente. somente mãe e esposa e eu não fui Cleide? Quem fui eu? Quem sou eu agora? Certo? Porque, como você falou, do lado masculino, ele sai como entrou. Ele já estava formado, ele continua formado, ganhando bem ou bem mais. E a mulher vai ter que começar do zero, aqueles anos que ela poderia ter tido uma formação, porque às vezes ela priorizou a família, o casamento, e ela esqueceu dela. E isso acontece, Cristiane, com muitas mulheres, muitas mesmo, e você não está isolada. Mulheres que estão dedicando muito mais à família. Lógico que a família é importante, isso sim é Uhum. importante, os filhos são importantes, mas às vezes a gente vai se retraindo É, por se achar que se a gente for meio que competir, e competir se trata de, vou para o mercado de trabalho com o marido, pode ser que eu não esteja dando tanta atenção para minha família ou para os filhos. A gente começa a se culpar também sim. por isso.
E aí eu acho que é onde a gente começa a se perder, né? Porque, mas nunca também é tarde pra gente ter um despertar, né? Que eu acredito que foi o seu. Exatamente, assim, é o que eu hoje digo, né, para as mulheres que estão chegando no meu perfil, que estão me seguindo, que estão me vendo como inspiração. Eu sou super a favor do casamento. Casar é muito bom, ter um marido é muito bom, a casa, os filhos é muito bom, cuidar e tudo mais, mas não se esqueça de você. Continue, sabe? Eu sei que eu recebo muitos relatos de mulheres. Cris, eu não tenho como sair dessa relação, eu tô vivendo uma relação difícil, eu sou dependente financeira. E isso é um fator que faz muitas mulheres permanecer numa relação que ela não acredita mais, que ela não quer mais, mas ela não vê uma saída, sabe? Porque pro mundo feminino é muito complicado. E eu, na minha época, eu não tive rede de apoio. A minha maternidade foi muito sozinha, eu e o meu ex-marido. Nós aprendemos a ser pai e mãe na marra. A minha mãe, ela morava longe, não podia me ajudar. A minha ex-sogra não fazia questão. Ela sempre usou um ditado que diz: quem pariu Mateus que o embale. Então, eu cuidava sozinha. Quando eu disse 3 faculdades interrompidas, foi porque eu tentei 3 vezes. E por 3 vezes, por não ter quem ficasse com os nossos filhos, eu tive que parar. Porque ele saía cedo para trabalhar, chegava muito tarde e eu não tinha ninguém para deixar a minha filha às 6 horas da tarde e eu ir para a faculdade. Ah, mas você podia levar a menina, jura? Tão fácil. Tem certeza? Sabe? Então, assim, o que eu digo, a nossa vida foi uma vida muito bem planejada. Eu não reclamo em momento nenhum do casamento que tive. Só que eu, Cristiane, hoje, com 36 anos, percebo, sinto na pele uma dificuldade de reingressar no mercado de trabalho, mesmo aqui em Portugal, porque me falta esse tempo de experiência e as especializações que as empresas pedem. Exatamente. É aquele tempo perdido, né? Que É, poderia ser dedicado a uma profissão, mas felizmente não foi. Certo? Mas qual que é o conselho que você daria hoje para as mulheres? Nossa live vai ficar gravada também no nosso podcast, e também vai para o YouTube. Das mulheres que hoje se dedicam muito mais a. Eu vou usar, talvez eu esteja errado, mas vou usar a ficar mais na sombra do marido do que lado a lado. Eu falo lado a lado, tipo, aham, às vezes seja competir mesmo, se tratando de competir, profissionalmente falando, tipo, para que ela também se sinta feliz financeiramente. E olha que eu falo isso, eu falo assim, sempre eu falo para as mulheres, olha, você não precisa sustentar a sua casa uma vez que você tem um marido, mas você precisa ter a sua renda, certo? Até mesmo exatamente. para você não ser dependente financeiro dele. Você se sentir útil, até é para você, não é para o outro, é para você. Então, trabalhe sim. Você não tem a obrigação de sustentar a casa uma vez que você casou com um homem. Eu falo que é casamento com um homem, não com mulher. É, A diferença está aí, certo? eu, Mas ve, eu, pode continuar. eu vejo o casamento como sociedade. E tem que estar bom para os dois. Se uma parte já estiver insatisfeita, essa sociedade está correndo perigo, né? Eu também sou muito conservadora. Então, para mim, o homem sempre vai ser o provedor. Sempre. Óbvio, pode acontecer alguma coisa de naquele momento, se a mulher trabalha, ela ter que chegar junto com a renda e pagar. Não tem problema, é um momento. Uhum. Agora, o principal provedor é o marido, tá? Essa é a minha visão. Porém, todavia, Exato. entretanto, no mundo que vivemos hoje, não dá mais só para um fazer. Tá tudo muito caro em qualquer canto do mundo. Então, se o seu marido já paga tudo e você olha e fala assim: caramba, eu não preciso pagar uma luz dentro da minha casa, mas você precisa de uma calcinha, você precisa de um sutiã, você precisa estar bem com você mesma, com a sua autoestima, fazer um cabelo, fazer uma unha. Sabe? Você precisa ter ali um dinheirinho na conta para você fazer pelos seus filhos. Vamos dar uma voltinha com a mamãe, vamos tomar um. Percebe? É para isso. Então, o seu marido sozinho, ele vai até aqui. Exato. Mas você com o seu marido, vocês vão mais longe. Então, é chegar pro seu marido e falar: eu vou trabalhar, porque tem muito homem que não quer. Eu passei por isso. Eu dizia: eu vou sair para trabalhar fora, porque eu já passei crise financeira com meu ex-marido.
Nós passamos 2 crises financeiras que ele perdeu tudo, sabe? E eu me vi desesperada. Eu falei, eu vou sair para trabalhar fora para te ajudar. E ele dizia para mim, não precisa, porque se você sair para trabalhar fora, você vai me dar um prejuízo, porque você vai ganhar um salário mínimo, a gente vai ter que pagar alguém para cuidar da nossa filha, para cuidar da nossa casa, você vai trocar 6 por meia dúzia. E quantas vezes eu sentava no sofá e chorava. Então, nós passamos pela crise financeira, vencemos, fomos que fomos, mas eu sentia falta de ter a minha independência, de ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas, porque tudo eu tinha que pedir. E aí você não fica só mais no lado esposa da companheira que está do lado para um progresso. Você fica muito na mão do outro, à mercê Exatamente. do outro. O outro, ele ganha um domínio sobre você que é surreal. E isso não é legal. Então, eu indico para as mulheres, cuide sim da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, mas faz um cursinho. Se especializa em alguma coisa. Chega para eu não quero que você saia para trabalhar. Eu vou trabalhar por mim, para mim. E principalmente se você tiver uma rede de apoio, se você tiver uma mãe que você pode deixar, alguém que possa olhar, vai à luta por você. Você vai ver o quanto que isso expande a sua mente, o quanto que isso te deixa autossuficiente, o quanto até melhora a relação, porque você sai do universo muito de dentro de casa e vai para fora, sabe? E é muito satisfatório você ter o seu dinheiro e você comprar a cueca do seu marido que tá furada, você se dar um presente, percebe? É isso que eu quero passar para as mulheres. Trabalhe, estude, não pare 100% a sua vida. Casou não é para parar, casou é para continuar, só que agora Continuamente. os dois, Exatamente. né? Porque o casamento é o seguinte, eu sozinha posso ir nesse caminho. Eu sei que eu posso e vou conseguir. Mas se você vier comigo, a gente vai junto, Chega como sabe? um sucesso, né? Quando os dois andam com sintonia. E dá tempo de fazer alguma coisa, sabe? Ninguém tá tão velha assim que já precisa ir para uma casa de repouso, então dá para você fazer alguma coisa. Eu fiz muitos cursos enquanto ainda estava no Brasil, mesmo casada. Eu fiz curso na Embeleze de maquilhagem. Eu vendia Rinodê na época que deu uma febre de Rinodê no Brasil. Eu batia de porta em porta vendendo aquilo. Eu sempre quis mexer com alguma coisa, fazer alguma coisa para ter essa independência. E eu só vim conseguir depois que me separei aqui em Portugal. Porque aí hoje eu trabalho, eu sou independente financeiramente, eu consigo gerir a minha casa, eu acabei de comprar um carro, eu me dei de presente um iPhone, meu primeiro iPhone da minha vida. Já meti Que logo uns lindo. 15, não quero nem saber. Hoje eu estou estabilizada financeiramente. Esse final de semana passado, nós fomos para o Algarve e eu paguei a estadia e tal. E aí eu proporcionei um final de semana para minha família. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: caramba, tá saindo da minha conta bancária. E é sobre isso, é sobre essa satisfação, sabe? E minha filha estava lá comigo, que eu dei de presente esse final de semana para ela, e é muito gostoso, né? Então, o mundo hoje exige de nós mulheres, vai à luta. Exatamente. Mas esse recomeço, Cristiane, seu, foi difícil? Sempre é difícil, Aham. né? Mas na separação que você fala assim, e agora? Para que caminho eu vou? Você se sentiu perdida ou você já tinha um norte? Porque geralmente a mulher, quando ela se separa, principalmente. Eu falo que eu também, não que eu era dependente, mas quando eu me separei, eu fiquei perdida. Eu falo assim, Uhum. e agora? Porque eu separei sem emprego, sem nada, como uma bebê. E agora, por onde que eu vou começar? Primeiro eu tenho que ter pelo menos um teto para morar. Certo? Uhum. Então eu sabia que o primeiro passo era ter aonde me aconchegar para Uhum. depois ir em busca de uma renda. Uhum. Certo? Mas assim, e trazer mais mulheres, o que aconteceu com você? Qual você se sentiu perdida ou você já tinha um norte? Olha, se eu for falar mesmo, eu já havia me separado do meu ex-marido uma primeira vez em 2018, lá no Brasil, tá? Essa é a minha segunda separação dele, mas agora divorciada mesmo. Lá em 2018, quando eu me separei dele, quem saiu de casa fui eu.
né? Porque ele é muito materialista, então ele não abria mão. Eu lembro que eu peguei meus dois filhos, coloquei minha roupa dentro de um monte de caixa de papelão, chamei um Uber, porque na época eu estava sem carro, eu tinha sido assaltada, e me emburaquei para dentro da casa da minha mãe. E sem o apoio da minha mãe, que a minha mãe nunca apoiou o meu divórcio, até no dia de hoje ela não apoia. Sempre foi Deus no céu, meu ex-marido na terra. Naquele momento foi mais doloroso do que essa segunda vez. Porque era a primeira vez, eu já tinha com ele 15 anos de casada, meu filho tinha 3 aninhos, a minha filha tinha 8 na época. E eu saí sem emprego, sem faculdade, sem nada. Eu saí com a mão na frente e outra atrás. E aí eu tentei conversar com ele para ver como é que ele poderia me ajudar. Ele me tirou tudo, cartão, dinheiro, tudo. Ele queria que quando a minha filha tomasse um refrigerante, eu ligasse para ele: olha, nossa filha quer tomar um refrigerante, você pode vir aqui comprar? E aquilo começou a me irritar. E aí eu falei assim, então peraí, eu sei aonde dói no homem. Duas coisas que dói no homem, o ego e o bolso. Então eu vou mexer no bolso. Procurei uma advogada maravilhosa em Nova Iguaçu, que ela não tem pena de ninguém. Botei tudo na mesa com ela. Ela falou assim: além dele pagar a pensão para você e para teus filhos, ele vai ter que pagar uma pensão para você, para te ressarcir todos esses anos que você está com ele. Fizemos tudo, o divórcio. Ele ficou quietinho, pianinho, que ele viu que o negócio para ele ia ficar muito complicado. Só que ele não homologou o divórcio. Ele pediu o advogado dele para guardar, porque ele já estava meio que no processo de vir para Portugal. Então ele queria vir com a família, que ia ser mais fácil. Me separo dele nesse momento. Ah, e quando você volta? Quando ele chega em Portugal, me pede para voltar, para a gente reatar. E aí eu balancei e vim para reatar o casamento e reatamos. Nessa segunda vez, como eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu me antecipei. Eu morava no Fundão, em Castelo Branco, na região central de Portugal, e lá não tem emprego. Fundão é para fazer dinheiro no sentido de você tem o dinheiro e você não gasta. Então você consegue viajar e a gente tinha uma vida financeira muito boa. Só que eu falei assim, se eu ficar aqui eu vou ficar presa. Eu não vou conseguir me desvencilhar. E aí eu falei com ele, eu quero ir embora pro Porto, eu quero ir embora pro Porto. Hoje eu moro no Porto, que aqui tem mais emprego. E aí, o momento que eu peço o divórcio acontece no Fundão, uma cena muito chata que eu passei no Fundão, e eu falei, eu não quero mais isso. Hoje eu termino esse casamento, termino o casamento com ele e aquela coisa, não, eu te amo e tal, mas para mim não dava mais. Isso num sábado. Na segunda-feira eu comecei a enviar currículo para as empresas do Porto. E aí eu saio do Porto eu saio do Fundão para vir morar no Porto já empregada, com uma Olha, entrevista certa para fazer. E aí ele já tinha alugado um apartamento no Porto para a gente vir morar, que a esperança dele era que eu trabalhasse, esquecesse o que ele fez para a gente continuar casado. E aí eu falei, tô indo pro apartamento que tá arrendado, porque eu tenho uma entrevista segunda-feira. E ele disse para mim: ah, eu não vou pagar a tua passagem do autocarro, não. Eu falei: ah, você vai pagar sim. Paga agora, que a entrevista tá marcada para segunda-feira. E aí eu vim pro Porto, fiquei no apartamento, fiz a entrevista, passei e a minha vida mudou. E aí eu fui trabalhar num armazém de uma empresa de indústria de carro. Trabalhei lá. De lá eu saí e fui trabalhar no telemarketing, num call center. Nesse call center eu fiquei um tempo. Pedi para sair porque estava muito exaustivo para mim, eu não estava conseguindo mais nem viver a minha vida pessoal. E atualmente eu trabalho como secretária. E trabalho bem pertinho da minha casa, então é um horário super flexível. E foi o dinheiro que me ajudou a terminar o meu casamento. Não tem como. Não tem como. nossa, Então eu planeei tudo e calada. Eu não falava nada com ninguém. Eu fui traçando o que eu tinha que fazer, o caminho que eu tinha que percorrer para que eu pudesse sair daquela situação. E aí eu me mudo para esse apartamento no Porto com ele em junho
e consigo sair do apartamento em dezembro, que é quando a gente assina mesmo o divórcio. E aí eu venho, monto a minha casa, monto a minha vida e continuo dando seguimento nela sozinha desde 2022. Então você conseguiu, vamos dizer, se segurar, aguentar até onde deu, né? Mas com inteligência emocional, já fazendo um roteiro para sua vida, né? Até mesmo para que não Sim, saísse com tanta dor, né? Porque geralmente as mulheres, pelo menos o que eu mais vejo, as mulheres elas ultimamente tendem a sair de casa. Certo? Que antes era o homem que saía de é, casa e ela ficava numa pochete. Ultimamente não. As mulheres saem, seja porque foi pedida para sair ou porque ela já não aguenta mais a situação, é, certo? Então, é. e aí ela acaba tendo que recomeçar a vida dela literalmente do zero, desde nova moradia, emprego, adaptação dos filhos a um novo local de, sei lá, de escola, em tudo. Então, para a mulher isso é muito doloroso. No Brasil, na primeira vez da separação, eu fui à luta. Então, assim, quando eu estava com ele, ele não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. A minha mãe, trabalhando como cozinheira de restaurante, pagou para mim pagou a minha matrícula, a minha primeira mensalidade para eu voltar para a faculdade e eu fiz recursos humanos. Fui fazer um curso profissionalizante de representante farmacêutica e assim, eu sou muito grata porque até quem pagou esse curso para mim foi a tia dele, que viu a situação que eu me encontrava e ela falou: "Vem cá que eu vou te ajudar para você sair dessa situação que você tá". Então, eu consigo tentar concluir a terceira faculdade no Brasil, faço um curso profissionalizante para tentar me reinserir no mercado de trabalho e vou me movimentando no Brasil. Até que em 2020 eu decido vir para cá por causa dos nossos filhos. Minha filha sempre quis morar também em Portugal e ele já estava aqui estruturando a vida. Eu já sabia mais ou menos para onde eu iria, sabe? E aí largo tudo no Brasil e venho para cá. E mesmo com a separação, muitas vezes eu pensei em voltar para o Brasil. Porque no Brasil tá a minha casa, no Brasil tá a minha família, no Brasil tá os meus amigos, né? E a caminhada de um imigrante, ela é muito solitária, sabe? Exatamente. Só que assim, eu não jogo para perder. Então eu fazia questão de falar: estou me separando, você pode me ajudar? Olha, eu estou nessa situação assim, 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 assim. Você pode me ajudar? Alguma porta ia se abrir. Ah, tá se fazendo de coitada? Não, querida, é a história que eu tenho, é a chave na mão que eu tenho, sabe? Então, assim, eu digo para as mulheres: viva o luto, porque eu vivi o luto, eu chorava imensamente. No dia do divórcio, eu chorei, chorei, e eu tava no estacionamento da empresa que eu trabalhava, de telemarketing. Eu abri a câmera, comecei a falar. E eu estava no estacionamento para subir, a minha cara começou a inchar, porque eu comecei a chorar, porque dói. Viva o luto, você tem que viver, você tem que chorar. Muitas pessoas vão falar assim: ah, então por que você parou? É, Choro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas exatamente. levanta a cabeça. O mundo não acabou por causa da separação. Quem era você antes de conhecer o teu marido ou o teu ex-marido? Quem você era? É nisso que você tem que pensar. E foi atrás dessa Cristiane que eu era que eu falei: não, chega, eu tenho que resgatar essa Cristiane que eu sempre fui e que há muitos anos eu deixei de ser. E aí eu consegui trilhar o meu caminho e passar por todas as dificuldades, porque mesmo aqui em Portugal, ai, como eu penei. Não foi fácil, não. Portugal não é fácil. O Para nós quê? brasileiros, morei aí e eu sei muito bem. Mas, Cristiane, eu acredito assim, eu falo também por propriedade de causa, em se tratando de relacionamentos que não estão dando certo ou que não deu certo. Eu acho que a mulher ela tem que ter aquela sensibilidade dela de olhar no espelho e ver se ela se encontrou. Porque às vezes ela tá tão perdida que ela olha e ela não se enxerga mais. É. E eu falo de mim, que quando eu olhava no espelho, eu falava assim, cara, esse aqui não é Cleide. E É. eu pedi uma visita na casa onde eu morava, que eu passei a sentar vamos dizer, no bico, acho que é no bico do sofá, Aham. tipo, desconfortável. E foi o meu estalar de dedo que eu percebi que aquilo dali já não era mais o meu habitat. Então, Uhum. eu sempre falo, olha,
se encontre. Às vezes você tem que se olhar no espelho, como que está a sua vida, É, entendeu? Porque às vezes tem relacionamento que não vale a pena insistir. E olha que exatamente. eu sou da família também. Tá? Eu sou que você puder fazer para resgatar esse casamento, faça. Mas tem coisas que não dá mais e você não precisa estar empurrando com a barriga, achando que um dia vai consertar, que um dia vai melhorar. Porque às vezes não é a primeira vez, não é É, a segunda. E aí, você vai ficar até quando achando que pode acontecer um milagre, que o caráter pode mudar? Não, às vezes o caráter não se muda, isso certo? só quando um luta fica muito cansativo, sabe? E era isso que eu sentia. Só eu lutava, sabe? Só eu queria mudança, sabe? Só eu me moldava, né? Só eu ali tirava aquilo que não agradava. E aí chegou uma hora que eu falei, não tá valendo a pena, porque só o amor não sustenta relacionamento. Só o, ai, mas eu te amo. Ai, mas eu vivo para nossa família. Só o amor e conta paga não sustenta relacionamento. E que os homens têm que entender é que as mulheres, elas são mais da atitude do que do falar. Então, o homem pode estar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas a atitude dele é completamente diferente de uma pessoa que realmente ama, sabe? Então, foi isso que me cansou, me desmoronou, sabe? E quando eu me vi escrevendo uma carta de despedida para os meus familiares, porque eu pensei em cometer suicídio, eu falei, eu tô maluca, porque viúva é quem morre. Eu morro, ele vai trazer a pessoa que foi o pivô da gente terminar o casamento pro meu lugar, e aí, ó, depois a galinha pôs. Sabe? Eu entreguei a vitória para outra pessoa que tá lutando com todas as armas para estar aqui num lugar que é meu. E aí, só que eu saí com a minha cabeça erguida, sabe? Quer, querida, o meu lugar pode ficar. Mas eu quero ver se você vai aguentar tudo que eu passei. Porque pegar Exatamente. agora que tá bem financeiramente, pegar agora que tá na Europa, pegar agora que a vida fluiu, é fácil, querida. Por que que não pegou quando tava lá em Nova Iguaçu? Quando ficou desempregado? Quando passamos dificuldade financeira? Sabe? Quando choramos juntos? Dele botar a mão na cabeça e ele falar: caramba, vai apertar esse mês. Sabe? Então, é sobre isso. E comigo eu ouvi muita maluca, terminar seu casamento. Agora que você ia viver a glória de tudo, não se importa com isso. Assim, as pessoas normalizam essa falta de respeito. Exatamente. Eu falei, não tem Europa certa comigo. Não tem nada. Isso aqui não é meu, isso aqui não me cabe. E aí foi quando eu coloquei mesmo o ponto final. E hoje tá essa família maravilhosa, né? Você Ai, está eu renasci. resplandecendo. Oi? Não, eu falo que tem mulheres, depois de uma separação, tem umas que se murcham tanto que esquece, fala assim, não quero mais saber de relacionamento, e se fecham e passam a vestir camisetas de político e pá. E tem outras que desabrocham. Gente que parece que agora sim estão vivendo. E outra coisa, não me fechei pro amor, não, tá, minhas meninas? Não, 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 não. Comigo não tem essa de ai, não deu certo. Deu certo. Ninguém mandou errar. Errou, mandei a dar. Sabe? Não me fechei pro amor. E assim, eu acho que quando a gente ama, traz um brilho para os nossos olhos, né? E é muito, eu falo que é muito gostoso quando você passa por uma separação e você fala assim, pô, eu não vou me fechar pro amor, não. Vou ver o que tem preparado aí pra mim. Você fica muito mais seletiva. Então, Exato. você já sabe o que você quer pra você, sabe? Não é qualquer um que vai te levar no bico, não é qualquer um que você vai se entregar. E outra coisa, cuidado com a carência. Carência não é amor. Cuidado de na ânsia de encontrar alguém para mostrar que tá bem, você cometeu um grande erro. Então, assim, se permita chorar, viver o luto, se dê um tempo, cada um tem o seu tempo. Até porque eu acho que quando uma mulher pede o divórcio, esse divórcio já aconteceu na cabeça dela há muito tempo. Tem mulheres que emocionalmente já estão divorciadas há 1, 2 anos. E aí, quando assina o
papel, aquilo ali para ela já está mais do que consumado. E isso aconteceu comigo, eu digo porque comigo foi assim. Quando, no dia da assinatura do papel já era uma coisa na minha cabeça e no meu emocional tão bem resolvida, tão concretizada, sabe? Que não foi diferente, sabe? Doeu, mas era uma dor diferente, né? Era uma dor assim, poxa, por que você fez isso? A gente não podia, não precisava estar passando por isso, mas não era aquela dor de, ai meu Deus, meu mundo acabou. Como que eu vou viver agora sem O ele? quê? Eu me olhei no espelho, eu falei, que eu tô na Europa. Agora sim eu tô na Europa, sabe? E me abri novamente, e tudo fluiu, graças a Deus, e a gente reconstrói a vida mais madura. Exatamente. Tô aqui, tô te vendo. Deu uma travada aqui. Bom, que história incrível, Cristiane, sério. E eu sei que impactou bastante mulheres. E eu estava acompanhando aqui os comentários, estava tendo até um certo debate nos comentários. Tava, não tô conseguindo ver. Qual é o debate? Tem uma das meninas querendo saber o que, que ele fez de tão errado que ele acabou, depois chegou aqui. Quem foi que perguntou? Ah, ai, gente, quem foi que perguntou? Não, não, não lembro. O histórico aqui está bem extenso. Mas Vou... enfim, então teve umas curiosidades, muitas mulheres te parabenizando pela Ai, coragem obrigada. também, pela determinação, e eu creio que é exatamente isso, tá? Que você realmente é muito corajosa, muito determinada e com foco, né? Porque se vê no brilho dos seus olhos essa determinação e que você passou assim pelo luto, mas agora você está vivendo de fato a sua glória, certo? Então, às vezes, a gente precisa disso também, É. certo? Eu tenho certeza que você fez o possível para continuar nesse relacionamento, nesse casamento, mas nem tudo depende de nós, mulheres, certo? Então, depende de uma outra parte. E, às vezes, a gente cansa também. E, É. quando a gente cansa, não é só descansar, às vezes, é realmente mudar a página mesmo. Eu não tenho problema nenhum em dizer o motivo, até porque eu sempre ouvi, né, assim, ele não te bate, ele não é beberrão, ele não tem vício, vai separar por causa disso. Então, o que que aconteceu? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, por isso que eu não conto. Enquanto eu ainda estava no Brasil, com os nossos filhos, me preparando para vir para Portugal, ele iniciou um relacionamento online via WhatsApp com uma, eu não digo amiga em comum, ela não era nossa amiga, mas ela estava sempre na roda dos nossos amigos, porque tínhamos amigos em comum. E aí, naquela historinha assim, você está em Portugal, que legal, eu sempre quis estar aí, sempre quis ir para aí. Eles começaram a conversar via o WhatsApp e ali começaram um relacionamento virtual. E ele ajudou ela a vir morar em Portugal enquanto eu ainda estava no Brasil, sabe? Então, assim, eu estava preparando tudo, tirando o passaporte, cuidando de quem ia ficar com a casa e aquela coisa toda. E ela chega, eles iniciam um relacionamento, e enquanto ele combinava tudo com ela para ela ir, ele me implorava para voltar, me pedia para voltar, que ainda estávamos meio que separados lá no Brasil. E aí e volta, e com ela já combinando tudo. Ou seja, eu digo que ele atirava para os dois lados. Quem pegasse, pegou, né? Só que no caso, como nós só estávamos separados, não tinha um divórcio, o marido ainda era meu. E aí ele traz ela para Portugal em março de 2020, foi bem antes da pandemia. E eu fico sabendo pela minha filha, porque nem isso ele me contou, sabe? E aí eu tomei um susto e aí sim o meu mundo caiu. E eu digo a você que o sentimento de traição que eu tenho é com o meu sonho de morar em Portugal, que ele sempre desdenhou. Eu falava, vamos embora morar em Portugal. Ele ria, debochava, dizia assim para mim: então eu coloco o meu currículo em inglês e você manda para as empresas que você acha que você conhece. Quem me ligar, ligou. E assim, era um relacionamento
bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Era complicado, porque ele não tinha um posicionamento de marido firme, sabe? Era muito desrespeitoso. E aí, minha mãe, conversando muito comigo, Cristiane, independente disso que ele fez, o sonho é seu. Não abra mão desse sonho. Vá pelos seus filhos e vá para você conhecer. Se deu gosto de conhecer. Se você não gostar, você volta. Sua casa vai estar aqui, vai estar tudo aqui te esperando. E aí eu digo para ele, eu vou. Só que eu vou no sentido de vou ver aí como é que é e volto. E aí ela morou com ele no apartamento durante 8 meses. E quando eu bati o martelo dizendo que viria, ele pegou ela, tirou do apartamento, colocou num outro apartamento, transformou ela na minha vizinha, matriculou a minha filha na mesma escola que ele matriculou a filha dela. E aí disse para ela: me espera, que quando ela chegar, eu despacho ela, dou um rumo na vida dela e venho para a gente construir a nossa família. E aí eu chego em Portugal no dia 23 de outubro, eu tenho tatuado aqui, eu sempre olho. No dia 23 de outubro, e meio assim, né? Sem saber o que ia acontecer. E eu perguntei pra ele: cadê a fulana que você trouxe pra cá? E aí ele disse pra mim: não, não tem nada a ver, Cristiane. Ela queria vir pra cá, como tantas outras pessoas. Eu só ensinei pra ela todo o trâmite dela vir e ela veio, cara. Não tem nada a ver. Eu amo você, eu amo nossos filhos. Me dá mais uma chance, eu te amo, eu te amo. E chorava, chorava, chorava. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: poxa, é o meu marido, a gente já deu esse tempo lá no Brasil. Deus me deu a oportunidade de eu estar aqui em Portugal. Vou relevar e vou dar uma chance para ele. Não quero saber. Aí eu falei: mas aonde a fulana tá? Não, ela tá no Porto, não tá nem aqui. Ela chegou, ficou um tempo aqui, depois foi pro Porto, só que era tudo mentira. E aí, um belo dia, o famoso celular, eu esperei ele dormir, peguei o celular e tava as conversas todas, Nossa, todas, todas, assim, tudo. Eles compraram a minha passagem junto, eles combinaram um dia de eu vir. Eu já, uma semana, já em casa, de bem com ele, ele ia no apartamento ver ela, sabe? Então ele continuou. E aí, quando eu descubro e vou em cima dele, o que que você fez? O que que aconteceu? O que que é isso? Ele toma um susto que ele não esperava. E aí começa um desespero. Meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí ele sai e vai até o apartamento que ele tinha botado ela para meio que resolver, né? Dizer que ia ficar comigo, que não queria mais ela e tudo mais. E ela surta, ela não aceita. E ao invés dela se resolver com ele, porque foi um problema que os dois arrumaram junto, eu não tinha nada a ver com aquilo, ela se volta contra mim. nossa. Então eu me lembro que quando ele chegou em casa, que ele bateu a porta, o meu Instagram me deu uma notificação. E na época eu tinha um Instagram com 15 mil seguidores, porque brasileiro em Portugal, na época estava bombando muito isso. Ela foi na minha rede social e eu tenho até hoje o print de tudo, de todas as mensagens dela. E aí ela me tratando como a amante, a intrusa, ela me xingando, me falando palavras ofensivas, sabe? Dizendo pra mim, como é que você se sente dormindo ao lado de uma pessoa que só o corpo tá aí, mas a mente está comigo. Ele vai tirar os seus filhos, Ela ainda, ele né? vai tirar os seus filhos de você. Ele vai entrar com uma ação judicial porque você não tem como se manter, você não trabalha e ele vai vir morar comigo. É só uma questão de tempo. E ela mandava e-mail para ele: amor, tô te esperando, tô firme aqui cumprindo o nosso combinado. E a minha vida virou um inferno 2 anos. Que ela me perseguia na rua, ela me perseguia na internet, ela fez perfil falso para me seguir, sabe? Se eu tava no fundão é muito pequeno, que é ao pé da Serra da Estrela, se eu tava no café tomando um café, ela dava um jeito de aparecer, as amizades que eu fiz, ela chegava. E aí todo mundo no fundão ficou sabendo que eu era a brasileira, que tinha um marido brasileiro que trouxe outra brasileira para morar com ele, sabe?
E aí eu fui muito abaixo. Quando ela me mandava essas mensagens, e aí teve um dia que eu dei a corda, né? Pra entender, e aí ela me contou tudo. Tudo, 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 de como foi, do que ele falava com ela, do que ele combinava com ela. Que o combinado era eu chegar em Portugal e ele disse pra ela: das duas, uma, ou ela morre ou ela some, porque eu quero ficar com você e com meus filhos. E que não, ela é uma péssima mãe. Ele denegriu a minha imagem como mãe, como mulher, para passar para ela que ele era o bom moço que tinha sido largado pela esposa e queria reconstruir a vida, e que ela era a salvadora da pátria na vida dele. E comigo ele dizia: eu vim para Portugal porque você sonhou estar aqui, você me ajudou, é um sonho seu, vem para cá. Sabe? Então, assim, foi muito, muito sério. Eu tive que abrir um processo criminal contra ela lá em Castelo Branco por perseguição, importunação familiar. Ela postou foto dos meus filhos na rede social dela sem a minha autorização. Eu tive que processar ele pelo ato que ele cometeu em ter trago uma mulher para Portugal ilegalmente enquanto ainda estava casado. Então, você percebe todo o imbróglio? Eu vim para ter paz. Eu cheguei em Portugal uma mulher alegre, feliz, sorridente. Vim com meu coração aberto para receber tudo que Portugal tinha para me dar e chego aqui e descubro toda essa história. Muito pior do que eu imaginava, sabe? E eu ainda tentei 2 anos, porque né, eu ouvia o conselho. Ah, se ele não te amasse, ele estava lá com ela. Ele te ama, ele tá aí, e que não sei o quê. Mas e eu? Então, o dia que eu me separei dele e a gente tinha combinado de vir para o Porto, para eu sair daquele mundo do fundão, das pessoas já falavam de mim, a fofoca come, né? E aqui em Sim, Portugal não é exatamente. diferente. Eu digo que o Brasil aprendeu a ser fofoqueiro com o português. E aí íamos vir pro Porto, só que eu chego numa festa, no fundão tem muita festa de verão. E ela tava lá, como de costume, assim, ela não podia me ver com ele na rua, que ela teve um dia que ele parou ela na rua, na minha frente, para falar com ele. E aí, assim, os meus amigos sabiam da história na época, e quando viram ela, me olharam. E me olharam com um olhar de pena, me olharam com um olhar de dó. E eu não tô aqui para ninguém ter pena de mim. E aí ela veio, assim, meio que andando, cumprimentou ele, e ele respondeu. Ali e eu falei, chega, porque eu já tô passando vergonha nacional, sabe? E dali eu falei, chega, acabou, acabou. E eu digo que também o divórcio, a decisão da separação, você tem que ter um apoio, ou é uma amiga que vai te dar um saculejão, ou é um parente que vai te dar um saculejão, porque ainda assim a gente pondera perdoar. Então, ainda assim eu pensava, não, mas a gente está indo para o Porto. Não, mas lá vai ser diferente. Só que a dor que me consumia não era vir para o Porto que ia mudar, porque estava dentro de mim. E aí, quando eu olhava para ele, eu lembrava de todas as mensagens dela. E ele, em momento nenhum, levantou a bunda dele da cadeira e foi até ela para dizer: minha irmã, tu não vai falar assim com a minha mulher, não. Eu errei, eu te trouxe para cá, você já tá aqui. Acabou, chega. Você não vai fazer isso com a Cristiane. E ele, como engenheiro informático, ele pode trabalhar em qualquer canto do mundo. Em momento nenhum ele me pegou os nossos filhos, em momento nenhum ele me protegeu de falar assim: meu amor, eu sumo com vocês daqui. A gente vai para Alemanha, a gente vai para França, a gente vai para Espanha, a gente vai para onde for, mas você não vai passar por isso. Você não vai sofrer pelo erro que eu cometi. E ele gostava. Então, eu trancada dentro do quarto, chorando, 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 ele ia lá fazer um carinho no meu rosto, fazer um carinho no meu braço e, sabe, me levava no hospital. Ele gostava de saber que tinha duas mulheres ali se degladiando por ele. Só que aí eu falei, não, não. E aí foi quando eu tomei a coragem e a força de colocar um ponto final sem medo. Ah, mas ela vai ficar no teu lugar. Que fique. Eu dou. Não tem problema, pode ficar, ela precisa mais do que eu. E aí foi esse o motivo do término. Respondido, então, eu não lembro quem foi. Respondido. Aqui, o melhor
admiração dos comentários aqui, metido e gostoso, convencido. Bom, ele acha isso, né? Tem uma portuguesa aqui também que está nos seguindo. Bom, gente, vamos ter que terminar. A gente está mais de uma hora de live. Tiane, que história e que garra mesmo, como eu te falei, que força e parabéns. Eu falo que você ressurgiu, né? Depois de um sofrimento que a gente, como mulher, tem, e a gente levantar e sacudir a poeira e falar assim, bom, eu sei que sofri muito, mas eu não posso permanecer no sofrimento. E agora é bola para frente e trabalhar para recuperar o tempo perdido. Exatamente. Então, sucesso para você e continue inspirando muitas mulheres. E acredito que a sua história já está gravada, você já está para o mundo, então muitas mulheres já vão se inspirar em você e também dar um despertar também, que às vezes as pessoas não precisam passar por isso, certo? Então elas podem, às vezes, até ter esse início de entendimento e falar assim, não, peraí, eu não vou chegar a X ponto, eu posso parar por aqui. Porque assim, Isso. a gente tem noção também de quando que um casamento dá para ser reconquistado ou tem conflito e quando que não. Porque muitas vezes a Exatamente. gente fala, batendo com o murro em ponta Dá de murro em faca. ponta de faca. Isso, Isso. exatamente. Por achar que não, a pessoa vai mudar, vai mudar, vai mudar. Gente, tem coisas que não mudam, tem pessoas que não mudam. E a gente perde nosso tempo, certo? Então, Exatamente. Zivone está aqui nos acompanhando, empoderada. A Zivone também tem uma história muito incrível. A gente vai entrevistar ela presencial no próximo sábado. Gente, e Cristiane, quando vier aqui em Bruxelas, nos visite. Ai, que Estamos bem chique! Bruxelas! Eu Exatamente. Pode. já me sinto super chique fazendo essa live internacional, né? Eu sou internacional duas vezes, que eu sou internacional por sair do Brasil e estar em Portugal, e agora internacional por estar fazendo essa live com você. Eu queria agradecer o compartilhamento do vídeo. E a minha mensagem é exatamente essa, de dizer para as mulheres, acordem, sabe? Não espere chegar no fundo do poço para você pegar impulso e subir. Não faça isso, porque a gente não sabe a dimensão desse fundo, sabe? E ressurgir de novo é mais difícil. Então, não se perca, não perca o seu brilho, não se coloque numa bandeja para o outro. Imponha limite, mesmo sendo seu maridão maravilhoso. Meu marido não tem defeito, melhor para você que já diminui a dor de cabeça. Mas se cuide, se valorize, sabe? Se você tem vontade de fazer aquele cursinho que está engavetado, vai lá e faça. Tenha uma profissão, tenha um norte, tenha um segundo plano. Olha, se aqui não der, eu vou por aqui. Né? Todo mundo tem um sonho de um casamento perfeito, de uma vida perfeita. Uns conseguem, outros não. Mas não tenha medo da caminhada solo. Às vezes, caminhar sozinha é muito mais leve do que caminhar acompanhada. Porque às vezes você está carregando o seu fardo e o fardo do outro. Então, Exatamente. não saia da sua zona de conforto para beneficiar o outro. Percebe? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para as mulheres, de volta por cima, de renascimento, de conquista e mostrar que é possível. Me acompanhe lá no meu perfil pessoal, Exatamente, gente. Segue a @Cristiane Cristiane. Tuferon, que vocês vão ver toda a mudança e todo o renascer que está acontecendo. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E nossa live vai ficar gravada, caso vocês queiram assistir depois. Cristiane, foi um prazer conhecê-lo. E como eu te falei, o convite está feito quando vier aqui na Bélgica. Nos Com visite, tá bom? certeza. Muito Até obrigada. mais, gente. Boa Tchau. noite.